Dilemas 101. Bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes. Luanda, algum recado hoje para quem está chegando aqui? Ah, gente, que bom que vocês estão aqui, né? Espero que vocês estejam gostando dessa troca sem roteiros que acontece aqui entre eu e Peu. Se você chegou agora, não está entendendo nada do que está acontecendo, Seja bem-vindo. Você encontrou uma casa. Esse podcast é um podcast que trata dos seus, dos meus, dos nossos dilemas. E se você tem alguma coisa afligindo seu peito, martelando a sua cabeça, escreve pra gente, porque pode ter certeza que você não está só. Escreve pra gente pelos e-mails luabarros@redeamparo.com.br E pedro@redeamparo.com.br. A gente vai ler o seu dilema aqui e você vai saber que você não está só nessa barca furada. Por incrível que pareça, é o que a gente sente aqui a cada semana. Para quem está chegando agora, e a gente vê que tem gente que está chegando agora, muito engraçado as perguntas, porque as pessoas que têm chegado recentemente já chegam assim: gente, como é que eu escuto esse negócio? Volto pro 1, tem uma sequência? Bicho, bota no shuffle. Bota no shuffle, porque vai dialogar com alguma questão sua, pode ter certeza. Só se você for virginiano, aí você vai achar que você precisa realmente começar do 1, e aí tudo bem, a gente adora todos os signos. A gente se fala daqui a 38 dias, né? Olha só, sabe que você pode ser apoiadora ou apoiador desse podcast, e não apenas desse, mas dos podcasts da Rede Amparo. Então, para isso, basta entrar em redeamparo.com.br/AMP, A-M-P. E aí você escolhe lá o apoio que você quer fazer, mensal, e vai ser uma alegria ter você como parte da comunidade de apoiadoras e apoiadores, que é sempre uma festa. Ai, é o grupo de Telegram mais legal do Brasil, não tenho a menor dúvida. É verdade. Você será muito bem-vinda ou bem-vindo. É isso. Luanda, me fala uma coisa, o que é que temos para hoje aqui? Ai, vou fazer o seguinte. Caboge, solta a vinheta que eu conto mais depois. Dilema vem do latim. São duas premissas, pontos de vista contrários. E aí, ao ceder ou negar uma delas, se chega a um novo lugar. Um problema Que é um confronto entre duas soluções. No dicionário hipster, treta. Situações embaraçosas. Dilema É um problema a ser resolvido, ou não. a ser entendido. Putz, discordo. É? Então temos um dilema. Bem-vindas e bem-vindos. Esse é o Dilemas, podcast com Lua Barros e Pedro Fonseca. Bom, é com você, Luanda. Dilema de uma Valentina. Oi, meus amados Lua e Peu. Oi, Valentina. Oi. Me chamo Valentina, pedagoga, educadora parental e aluna da Rede Amparo na formação em estudos familiares. E meu dilema começa aqui. Após imersão na educação parental, a busca incessante pelo meu autoconhecimento e o contato com textos profundos de Bell Hooks, somado às aulas incríveis de Lua Barros e de Elisama Santos, maravilhosa! Me questiono, meu casamento é realmente o que mereço? Já começou assim? Eu gosto de dilema assim, sabia? E aí ela conta. Sou casada há 5 anos, mas temos um relacionamento de 18 anos e uma filha de 2. Vivi uma infância com uma mãe ausente que precisava trabalhar muito para ajudar meu pai a manter a casa. Meu pai, mais ausente ainda, que além do trabalho que o fazia ficar fora de casa durante toda a semana viajando, veio de uma educação extremamente machista. Logo, minha mãe não recebia apoio, cuidou de mim e do meu irmão sozinha. Cresci afastada da minha mãe, sem referência de amor e com uma necessidade grande de ser vista e amada por todos. A migalha me atendia. Aos 16 anos, conheci meu Enzo e bingo, amor à primeira vista. Sustentei essa relação até aqui. 3 meses antes de engravidar da minha filha, recebo uma ligação da mulher que se envolveu com meu marido, me pedindo desculpas por ter feito isso. Dias depois dessa bomba, recebi o diagnóstico de um câncer no colo do útero em estado inicial. E aí, não tive coragem de sustentar o divórcio. Passado o tratamento e a cirurgia de retirada do câncer, engravidei da minha maior riqueza. Minha Valentininha ressignificou minha vida e a mulher que habita em mim. Me sinto forte, buscando minha realização profissional e com muita vontade de bancar um divórcio, mas com medo de ser injusta com esse homem que demonstra grandes evoluções como marido e pai. E agora? Beijos cheios de admiração por vocês, Valentina.
Eita, Valentina! Vamos respirar, gente. Vamos respirar junto aqui. Ouvindo esse dilema, eu fiquei aqui inicialmente com uma palavra muito forte aí que veio. Ela falando das ausências. A ausência da mãe, a ausência do pai. E como esse processo diz muito sobre a mulher que ela se tornou, né? E uma das coisas que eu fico pensando é que tamanho a ausência, como uma sensação, um sentimento que bate nela, o que tamanho esse fantasma tem na vida dela. O quanto ela carrega, talvez um medo dessa ausência, talvez essa memória dolorosa dessa ausência, como é que bate nela hoje em dia. E se, dentro desses processos dela de reinvenção da relação e tudo isso, não tem essa ausência, ela não fica ali, sabe, sussurrando no ouvido dela. E que talvez faça, até pelos exemplos que ela teve, e por ter tido que se tornar, quando ela fala isso, né? Minha Valentininha chega e eu me sinto aqui forte, disposta tal, a fazer isso. Se não tem na vida dela essa busca por não deixar que a ausência faça parte da existência dela, por esse medo, que essas ausências atormentem o juízo dela. E é muito... Essa ausência, eu acho que ela compõe a gente e ela faz com que a gente reaja a ela a vida inteira. A gente carrega essas coisas. E eu fico pensando o que é que ela está fazendo e o que pode fazer para, mesmo com medo dessas ausências, não ser guiada por esse medo da ausência. Nossa, isso é bom. Eu parei em várias partes, assim, desse dilema. Ele me pega em várias partes. Primeiro, assim, acho a pergunta dela super impactante. Esse casamento é o que eu mereço? Sim. Eu acho super forte, né? E aí eu queria devolver para ela uma pergunta assim: o que é que você acha que você merece? O que é que você espera de uma relação que não está posta nessa? Porque o final do dilema dela é uma pegadinha para mim, porque ela diz assim: eu tô vendo que esse cara, esse Enzo, ele tá correndo atrás. Não é que ele é um encostado, que tem um monte de encostado Sim. por aí. Mas ela, ali no finalzinho, ela reconhece: não, ele tá evoluindo como marido e como pai, né? Ainda assim, essa evolução dele não a preenche ou não tem um tamanho significativo que ela consiga observar e se satisfazer com isso. Ainda não é algo que ela... Então, assim, o que você merece? O que você acha que você merece? Eu acho que essa pergunta é uma pergunta super difícil da gente responder, né? Talvez é mais fácil a gente ficar no contrário, né? Você conseguir dizer assim: eu mereço isso, eu mereço me sentir assim, eu mereço me sentir amada, eu mereço sentir tesão, eu mereço me sentir vista, eu mereço. Essas coisas são de um lugar difícil, porque é a afirmação daquilo que você busca para a sua vida. E quando você olha e você não encontra isso, você classifica: bom, isso aqui não é bom, então isso aqui eu posso descartar. Só que as relações não são assim, né? Eu tenho uma questão com esse verbo, merecer. Muito particular, Valentina, que é... Eu sou muito... Como é que eu posso te falar isso de um jeito que não pareça que eu estou numa sessão de terapia? A real é que eu me acho muito pouco merecedor das coisas. Então, esse verbo, para mim, ele traz uma dor, que é uma dor íntima, que eu já falei aqui, recentemente, inclusive, em algum episódio. Talvez tenha sido há 4 episódios, talvez tenha sido há 40, não lembro, mas... da sensação de ser insuficiente, que toca nesse ponto, né? Que é, o que é que eu mereço? O que é que eu estou fazendo para merecer? Eu tenho um problema, Pedro, tenho um problema com esse verbo, mesmo. E aí, te ouvindo agora, eu fiquei pensando, será que a gente não devolve também para Valentina outra questão, que é sobre a necessidade dela numa relação? O que é que eu necessito para que uma relação para mim faça sentido? O que é que a gente necessita numa relação com nossas mães e pais? O que é que a gente necessita nas nossas relações
de amizade, o que é que a gente necessita nas nossas relações com a carreira e profissionais, o que é que a gente necessita numa relação amorosa que a gente está, como a gente, inclusive, manifesta essas necessidades para a parceira e para o parceiro da gente. Porque para mim, Valentina, quando vem a pergunta sobre o merecer, por favor, se eu estiver interpretando mal, me perdoe, mas o que vem é quase como se dissesse assim, cara, eu sou melhor, eu sou maior. Será que eu mereço? Será que eu não mereço mais? E aí eu fico pensando assim, que tem outra pessoa nessa relação. E aí talvez não seja exatamente sobre o que você merece. Mas será que está posto para esse parceiro, diante de coisas que vocês já atravessaram, inclusive a traição dele, essa dor que você atravessou, da doença e de ter superado isso, as alegrias que vocês têm atravessado juntos, né? Com a chegada da Valentininha, né? Onde será que está o lugar do que são as necessidades de cada um nessa relação? Ou cada uma? Como você dialoga com ele sobre as suas necessidades e como ele traz também para você? Se ele está nesse processo evolutivo que você apontou aqui, eu fiquei muito curioso de ouvir como são as conversas entre vocês para sair do merecimento e para sair de uma coisa que, olha só, nessa relação eu necessito disso, disso e disso. Eu necessito que ela transite por esse lugar. Então, eu também paro nessa pergunta, mas pelo meu problema particular com a palavra, com o verbo merecer. É verdade também, né, que a gente está num momento, aparentemente, dentro da nossa bolha, que as mulheres estão questionando muito as suas relações. Então, eu entendo essa pergunta da Valentina, porque eu acho que tem um movimento das mulheres, quando elas se colocam nesse processo de se conhecerem, de olharem para suas histórias, de entenderem as suas ausências, que velho, eu vou me movimentar, eu vou melhorar aqui e ali, eu vou crescer aqui e ali, né? Então, vou abandonar certas coisas, vou adquirir novos conhecimentos, vou me comportar de determinada maneira que é novo para mim, para a relação e tal. E os homens, não. E os homens, além de não, atrapalhando esse movimento dessas mulheres, ou desmerecendo esse movimento dessas mulheres, ou impedindo, né? E aí eu acho que cabe, velho, será que isso aqui tá me satisfazendo? Tá me deixando feliz? Será que eu não mereço mais? Será que eu não mereço um cara que seja mais meu parceiro nessa história toda? E eu acho que esse questionamento ele é válido. Ele faz a gente analisar a relação, faz a gente se movimentar e tomar novas decisões, tal. Que são decisões importantes, que não são decisões fáceis, que são decisões que dão muito medo, que trazem a solidão como uma companheira, porque eu estou abrindo mão desse casamento. E aí, o que é que me resta? Me resta o vazio. E é isso, eu vou ter que lidar com isso, né? Mas eu não sei, eu não sinto que ela tá nessa relação que é uma merda. Eu não senti isso. Eu não senti que ela Também tem não. um tratado sobre um macho escroto. Também não sinto isso não. Então, o que tá por trás dessa insatisfação dela? O que tá por trás? Será que essa dor dessa traição, ela foi integrada? Boa pergunta. Será que esse câncer, que está diante de um grande medo, né, que faz a gente ter uma nova perspectiva da vida, a possibilidade da finitude da vida ali diante dos nossos olhos, porque apesar da gente saber que a vida é finita, a gente não lida com essa ideia, né, a gente não materializa isso, e aí o câncer vem e materializa essa finitude, e isso traz pra gente uma nova perspectiva da vida. Será que isso não tocou nela em certos pontos, que não é sobre o casamento? É sobre ela e o que ela deseja para ela. E aí tem um processo de ser muito honesta com você e com o que você deseja. Porque acabar um casamento que você observa no outro que o outro é legal, é bacana, tá se movimentando, tá querendo ser um marido melhor, um pai melhor, e ainda assim você dizer, puta, não tô feliz, isso é muito mais difícil. É muito comum nesse processo você dizer assim, não, o outro é que não tá me dando o que eu quero. Pois é nesse lugar que me bate essa questão do merecimento, porque eu sinto que esse merecimento é algo que diz respeito ao que o indivíduo espera da própria vida. É singular.
Eu mereço eu mereço um aumento no meu trabalho. Eu mereço um parceiro que Então, talvez a pergunta dela não eu mereço. Será que esse casamento é o que eu mereço? Isso. Talvez a pergunta precise ser refeita. É assim, será que eu tô feliz nesse casamento? Será que eu mereço ser mais feliz? Talvez eu mereça ser mais feliz. E aí não depende desse marido, depende de mim. de mim. É nesse ponto, pra mim, que o merecimento é super particular, sabe? E eu posso ser mais feliz nesse próprio casamento. Super. Porque casamento é um negócio difícil, minha gente. Sério? Não, porque, caramba, eu também, assim, porque já veio o dilema aqui pra gente, que era assim, eu lembro desse dilema perfeitamente, que era uma Valentina que dizia, por que tem tanta mulher foda casada com trastes? Era algo desse tipo, assim, né? E é muito engraçado, porque é isso, assim, que lugar essa Valentina estava colocando a própria vida, né? E aqui eu acho que tem isso em alguma instância que pera, Valentina, me parece, pelo que você traz, que você não está se sentindo casada com alguém que é um traste, não é sobre isso que a gente está falando aqui. Tem uma diferença aqui que é um abismo. O que você está falando eu estou dentro de uma relação, a gente tem as nossas felicidades e estão aqui. Tem algumas memórias dolorosas, vejo a movimentação dele, vejo a minha própria movimentação e talvez aí venha isso. Nossa, talvez eu esteja me movimentando mais do que ele, que é uma coisa que você trouxe, que a gente consegue dividir muito bem ao ver as pessoas com quem a gente convive, que as mulheres caminham anos-luz na frente e nós homens vamos, né, dando as nossas voltas ao redor do sol a cada 56 anos. Então, tem uma discrepância de tempo dessa evolução quando a gente chega na idade adulta ou na idade madura. E nesse caso dessa Valentina, tem uma coisa que é uma observação dela, de ver esse cara também se mexendo. Então eu acho que tem um componente que ele, nesse sentido, ele pode ser muito benéfico para a relação. Agora, tem que entender isso que você acabou de falar, que é assim, peraí, mas eu queria ser mais feliz aqui. Como? Pode ser com, pode ser sem. É. Né? Pode ser com esse marido, pode ser sem esse marido. Só que bancar a escolha de ser mais feliz sem esse marido, que é um cara legal, que é um cara que está se movimentando, vai te provocar assim, essa sensação que você trouxe. Assim, será que eu vou ser injusta com ele? Talvez. Porque você está escolhendo pela sua felicidade, por aquilo que está te movimentando por dentro, ao invés de reconhecer o que ele está fazendo. E isso é legítimo. Super. Escolher construir junto ou não é uma escolha. E os dois caminhos vão dar na venda, como diz na minha terra. Né? Você pode ser mais feliz sem estar nesse casamento e você também pode ser mais feliz dentro desse casamento. Dentro de uma relação, volto aqui a esse ponto, dentro de uma relação, o que para mim vem é que, como tem outra pessoa envolvida, tem um outro, não apenas o sujeito, é preciso que essas duas pessoas dialoguem, estejam alinhados sobre o que são as necessidades, expectativas, desejos de cada um. E se isso não é conversado de forma transparente, se isso fica engavetado em lugares que só a gente sabe e a outra pessoa na relação não sabe, uma hora essa outra pessoa pode ser simplesmente surpreendida, porque você nunca levou a ela. E não estou falando apenas no caso dessa Valentina, eu falo das relações de maneira geral. Então, Valentina, tem uma proposição aqui que é essa, que é como vocês têm conversado sobre as necessidades que sentem dentro da relação? Como é que isso tem se manifestado? Sabe uma outra coisa que eu pensei? Que assim, a gente está num movimento tão radical de se distanciar mesmo, assim, de se livrar de quem não engrandece a gente, né, dessas relações que nos colocam para baixo. E aí tem um discurso muito inflamado sobre esse homem que não faz nada, que não presta para nada, não sei o quê, que a possibilidade de cuidar da relação, às vezes, é minada pelo discurso do outro também. O discurso do outro e o discurso dos outros. Sim. Porque presta atenção o quanto a gente pauta também as nossas expectativas e tal, por aquilo que a gente vê que é dito no mundo, nas redes sociais, né? Essa coisa da construção da imagem de relações perfeitas.
Isso é absolutamente maléfico. Porque na real, não há esse lugar de 100%. Não há esse lugar onde tudo está bem, o tempo inteiro, a vida toda, em todos os campos da relação. Não há. Quantas relações a gente não conhece em que casais em determinado momento se afastaram do ponto de vista do seu erotismo e tiveram que resgatar isso? Quantas vezes a gente não viu casais que não estavam insatisfeitos, como ali dentro daquele núcleo relacional era tratada essa coisa do espaço de trabalho de cada um. E tiveram que tratar disso. Então, o que é que vocês têm para cuidar? O que é a prioridade? Você quer cuidar ou não quer cuidar? Quer dizer assim, velho, eu tô de saco cheio, eu quero me cuidar e desculpa, Enzo, foi lindo, delícia, mas não tô afim. É legítimo, é um processo de ser muito, muito honesta com o que você tá sentindo. Não tá sentir assim nesse dilema, Valentina, que não tá no seu casamento. Às vezes tá, viu? Às vezes é super fácil. Eu podia receber esse dilema aqui e com essa pergunta, eu dizer assim, minha filha, você merece mais mesmo, vá-se embora, vá ser feliz. Tem dilemas que chegam nesse ponto, que eu até diria, assim, né? Eu não tenho compromisso, assim, não te conheço, não sei quem é seu marido, não sou sua terapeuta, eu posso dizer o que eu quiser, lá. Mas não sei se é o caso mesmo, não consigo, não tá claro para mim conseguir responder essa pergunta que você traz como dilema, porque eu acho que talvez não seja sobre o seu casamento. Sabe uma coisa também que acontece muito em relações, quando elas têm alguma maturidade, já avançaram no tempo, a gente escuta só as nossas próprias perguntas, né? Então a gente escuta muito as vozes que estão dizendo pra gente o que é que a gente precisa, o que é que a gente quer, o que é que a gente deseja, o que é que a gente merece, que é o que a Valentina traz. Tá. E do outro lado, quais são as perguntas que estão do outro lado? Será, Valentina, que esse Enzo, ao mesmo tempo que você está pensando isso, ele está pensando também? Será que ele também está pensando assim, caramba, eu mereço mais? E vocês não estão conversando sobre esses merecimentos ou necessidades? O que é que tem do outro lado? Você supõe que ele está 100% feliz e que para ele está tudo bem? O que está acontecendo aí dentro desse lugar que vocês coabitam? Quais serão as perguntas que ele tem levantado? Porque já entendemos que ele não é um escroto. Então, provavelmente tem algumas questões lá dele. Como é que vocês têm cuidado disso? Como é que cada um tem cuidado individualmente? E como é que vocês têm cuidado disso na conversa entre vocês, no diálogo? Eu escuto uma história dessa e digo assim, olha, gente, em outubro vai ter duo. Eu só fico com vontade de dizer isso. Porque o duo, essas são as coisas que vêm mais forte nesse curso que a gente faz com casais, trisais e pessoas também que não estão em nenhuma relação fazem. Que são umas perspectivas de coisas não ditas. Isso aparece no duo com uma frequência inimaginável. Incontáveis casais e pessoas que fizeram parte da primeira e da segunda turma do duo com a gente até hoje reverberam coisas que são, caramba, isso não estava dito entre a gente. E aquilo que você não me diz, eu não sei, né? Isso aí, essa frase, né, gente? Essa frase ficou aqui pra gente num aprendizado recente, porque a gente cria na nossa cabeça narrativas que, ao invés de nos libertar, elas nos aprisionam. Então, assim, Valentina, minha flor, eu sei que você tá toda remexida, revendo histórias e mais histórias. Talvez esse Enzo, com quem você se relaciona há 18 anos, talvez, de fato, ele não seja o grande amor da sua vida mais. Ele foi o grande amor da sua vida, né? E tá tudo bem que ele não seja, mas não coloca essa conta no casamento. Assume para você a responsabilidade de dizer assim, cara, eu me transformei muito, eu quero viver outras coisas, eu quero estar em outros tipos de relacionamento, porque eu quero desconstruir, desconfigurar essa coisa das ausências maternas e paternas, e eu quero estar com outras pessoas e me envolver com outros tipos, ter outros amores. Eu acho que é mais honesto do que botar na conta do casamento. E essas relações, elas são tão complexas e tão bonitas que pode ser também, em paralelo,
que sim, ele até aqui, com esses 18 anos de relação que vocês têm, que você diga assim, lá na frente você diga, caramba, aquele cara foi o grande amor da minha vida. E a partir dele, supondo que vocês, imagine, vocês se separaram. E que depois dele foram relações que foram mais triviais, que não tinha tanta completude, que não duraram muito tempo, mas que trouxeram outras coisas boas também. O que eu tenho convicção é que uma vez uma outra pessoa passa pela sua história, nunca mais ela sai. Porque tem alguma coisa que ela deixa que você carrega dessa relação e desse encontro. Todas as pessoas que passam na vida da gente. Todas. É por isso que eu sou radicalmente afeito a olhar profundamente para quem cruza meu caminho e ouvir as histórias e saber quem são, porque alguma coisa elas têm ali, né, nessa troca que fica com a gente, que a gente carrega na própria história da gente como aprendizado. Então, o que pode ser essa relação parte talvez de uma observação profunda sobre o que vocês dois estão esperando da relação. Talvez ele seja muito pego de surpresa se ele ouvir você dizendo que merece mais. E talvez não. É tão complexo esse negócio todo. Talvez ele diga, caramba, eu entendo, eu não estou conseguindo te entregar. Então, olha por que eu não estou conseguindo. E ele te traga a perspectiva do lado dele. De talvez algumas coisas que ele sinta falta e que não acontecem na relação de vocês. Então, sou partidário desse diálogo mesmo, né? Você não disse aqui, ele é um bolsominion e a gente tá casado. Porque aí a gente já tinha chutado aqui microfone e tudo. Não é o caso. Ou é? Não, não é. Então eu acho que vale essa observação dessa sua manifestação individual particular e como isso é colocado para esse parceiro, independente do destino que isso vai ter. Seja da decisão de vocês dizer, putz, vamos fortalecer isso aqui? Vamos tentar ser mais feliz aqui dentro? Ou não? Eu lembrei de uma coisa, né, que ela fala, né, que ela conheceu ele com 16 anos, e aí, obviamente, uma pessoa que minimamente ofertou afeto a ela, amor, né, se transformou na grande paixão, porque era tudo que ela precisava. Lembra das ausências na infância? Exato. É. E aí, uma vez que ela corre atrás, né, na vida adulta, tem um câncer, tem uma traição, todas essas coisas que compõem a história dela com esse Enzo, ela começa a observar isso de um outro lugar, ela diz assim, cara, eu coloquei esse homem num buraco emocional que eu estou cuidando desse buraco. E aí, ele não cabe mais nesse buraco. E ele pode não mais caber na sua vida. Ele pode também ser realocado. Eu, no meu processo terapêutico, né, e diante da nossa crise, a crise que eu e a gente atravessou, tem a constatação muito foda, muito radical de que Pedro ocupava o lugar do meu pai. Um cara que não constou ali no meu sistema, né? E eu deposito nesse cara que é 7 anos mais velho que eu, que é super sedutor, super cuidadoso, super amoroso. Eu digo, pronto, encontrei, é o amor da minha vida. E essa dinâmica tomou conta do casal. Essa dinâmica tomou conta do casal durante muitos anos. Sem ninguém perceber, tá? Não era uma coisa que era dita, não estava colocado. É sutil isso. Isso não é elaborado. E o tempo e as coisas que acontecem na nossa vida e a terapia, né? E os encontros e desencontros servem para que a gente elabore essas histórias. E eu podia, no meu processo de tirar Pedro desse lugar, eu podia dizer assim, ele não cabe mais. Eu escolhi realocar ele e dar para ele o lugar de meu marido, meu companheiro, meu parceiro, um igual a mim e não alguém que estava maior do que eu, porque era assim que era. E isso fez muito bem pra gente. Foi sofrido para um caralho, porque, né, você tirar uma pessoa que está colocada num lugarzinho super gostosinho, confortável, né, todo desenhado para ele, tirar aquela pessoa daquela cadeirinha, daquela poltrona e botar ela em outra poltrona na sua vida, é radical. Mas é o que fez a gente ser quem a gente é também. Olha, Valentina, e do lado de cá, preciso dizer para você, nunca houve uma mudança de lugar na minha vida que tenha sido tão benéfica para minha própria existência. Porque nem eu mesmo percebia o quanto era pesado para mim ocupar esse lugar da ausência de um pai para a lua. Como isso era pesado para mim e eu não sabia. Eu só senti quando eu fui realocado.
que eu fui para esse outro lugar e disse, rapaz, peraí. Então, aquela série, né, de Questões, conflitos, é, dores. tudo isso que vinha com a gente tinha uma razão de ser, que era o fato de eu estar num lugar ali, confortávelzinho, bonitinho, para a lua, dentro do coração dela, e que eu não parava para pensar, para ver isso, mas que para mim era muito pesado. Que responsa você ter que nutrir a ausência do outro. A gente fala muito sobre isso, né? Comecei com a ausência por conta disso, porque de repente talvez seja isso. Talvez a questão que ela fique se perguntando sobre esse merecimento, talvez seja uma vontade muito grande de que esse parceiro ocupe todos os espaços, quase como esse pai e essa mãe dela que foram ausentes. E aí uma outra pessoa não vai preencher essas lacunas, sabe quando? Nunca na vida da gente. Essas pessoas com quem a gente se relaciona, elas têm outros papéis. E esses papéis, quanto de forma mais transparente a gente fala sobre eles, melhor para os dois lados. Porque aí a gente entende o que é que as ausências da gente oferecem para a gente de peso para a gente carregar. A gente escolhe o que vai carregar e o que não vai carregar dessas ausências. Mas ninguém entra na vida da gente com um compromisso que desconhece. Né? Um compromisso que desconhece. Não dá. Agora, nos processos terapêuticos, a gente observa que a gente faz isso de uma forma subconsciente, de uma forma recorrente com os parceiros e parceiras da gente. O tempo todo. O tempo todo. Então, do mesmo jeito que Lua traz isso em relação ao pai dela, rapidamente, quando eu observo as minhas questões com minha mãe, inicialmente eu procuro lá atrás, numa parceira, uma coisa que seja realmente a mesma coisa, o mesmo desenho. Porque eu tenho um buraco para ser preenchido e você tem uma necessidade também de preencher um buraco, né? E aí se dá o encontro, né? Exatamente, porque na relação com minha mãe era exatamente isso, era assim, era uma mulher que tinha todas as suas ausências e aquele filho representava o dia inteiro. Mesmo ela trabalhando como uma maluca, mas era o dia inteiro. Era um filho que estava ali do lado o tempo todo. E é pesado. Gente, esse negócio não é simples não, tá? É assim, complexo, difícil, intenso, porém, contudo, entretanto, delicioso, né? Pode ser uma delícia, pode ser gostoso. Aliás, precisa ser. Precisa ser. E eu acho que a gente tem que ter... a gente precisa saber observar. O que é uma infelicidade colocada na relação, o que é o não prazer colocado na relação, o que é uma fase ruim, o que é as escolhas de cada um, para a gente saber o que a gente faz com os nossos desejos, com as nossas vontades. E Valentina, no seu dilema especificamente, assim, cara, fala em voz alta. Mesmo que seja você sozinha no banho, dirigindo um carro, no momento que você estiver absolutamente sozinha, fala em voz alta para você mesma ouvir o que é isso, quais são, o que é que você enxerga que você merece mais, ou que deseja mais, ou que tem necessidade nessa relação. Experimenta falar para si própria em voz alta o que é isso. Escuta como a tua voz vai falar isso, porque isso é muito importante, inclusive para você elaborar isso de um lugar profundo. Putz, entendi, isso aqui eu mereço, isso aqui eu preciso, isso aqui eu quero, isso aqui eu necessito, isso aqui eu não abro mão, isso aqui tá tudo bem, mas fala em voz alta consigo própria. Esse exercício pode ser muito bom. Você achou que fosse ser fácil, simples de resolver esse dilema? Jamais será, mas a gente tá aqui com você, Valentina. Espero que esse dilema tenha servido de alguma forma para essas duas coisas, né? Para você pensar a respeito do que são essas vontades individuais e, por outro lado, manifestar as suas necessidades de uma forma muito evidente para que esse interlocutor, que é ninguém menos que seu parceiro, possa ouvir e vocês possam dialogar sobre isso. E que, tomara, ele também possa falar em voz alta sobre as necessidades dele. É aí onde a mágica das relações pode acontecer. É isso. Obrigada, Pedro Fonseca, por sua participação nesse programa tão especial. Que é isso, eu que agradeço aqui essa sua participação ilustre nessa quinta-feira aqui, maravilhosa. Espero que vocês estejam bem por aí.
A gente se encontra na próxima quinta-feira. Esse foi o Dilemas, episódio 101. Um beijo, pessoal. Até quinta. Caboge, solta a vinheta. Dilemas. Mostre os seus que a gente mostra os nossos.